Quem aí curte pagar imposto? Eu não gosto não. E olha que eu moro no Brasil, e o Brasil, você já sabe, né? É imposto atrás de imposto. Mesmo assim, eu nunca paguei imposto de renda nas vendas das minhas ações, apesar de já ter tido lucro com elas. Eu sou Renato Martim e você está no canal Finanças Dominadas. Nesse vídeo, eu vou contar 3 formas de você diminuir ou até não pagar imposto de renda como eu nos investimentos do mercado financeiro. Bora pro vídeo. Quando eu fiz a declaração de imposto de renda anual, lá no comecinho desse ano, eu tive que colocar um negócio que chama prejuízo a compensar. E eu acabei pegando a ideia de passar essa informação aqui para vocês. No setor de renda variável, lá no aplicativo do Imposto de Renda de Pessoa Física, tem uma aba de operações comuns e day trade. Nessa aba, operações comuns day trade, você precisa colocar todas as movimentações de venda mês a mês, mostrando se você teve lucro ou se você teve prejuízo nessas operações. Olha só. Nessa imagem aí, nesse print, eu tenho R$ 17.815 a compensar futuramente. Esse abatimento ele funciona da seguinte forma. Se você teve algum prejuízo em um tipo de ativo, não adianta falar que não teve. Eu sei que todo mundo aqui já teve algum tipo de prejuízo com ações. Você tem que colocar esse prejuízo na aba prejuízo a compensar, lá na declaração. Daí você pode arrastar esse prejuízo pelos anos seguintes, sem data para vencer, até o momento em que você decidiu aprender o que você estava fazendo, começar a lucrar com as ações e quando chegar na hora de vender para ter esses lucros, você não precisa pagar imposto de renda referente ao seu prejuízo. Então você consegue abater isso lá na frente. Então, por exemplo, quando eu lucrar R$20 mil, eu vou pagar imposto somente sobre 2.185, que é a diferença para aqueles 17.815 que eu tenho de prejuízos a compensar que eu mostrei para vocês no print. Vale lembrar aqui, no meu caso, por exemplo, eu tenho esses 17.815 a compensar na parte de ações, pois em algum momento eu vendi minhas ações lá atrás com prejuízo, eu vou contar mais para vocês mais para frente, e essa compensação pode ser usada para abater o imposto, só que sobre o lucro de ações que não seja day trade, que eu vendi lá atrás e não comprei naquele dia. O lucro de day trade, ele pode ser abatido com prejuízo de day trade, assim como para fundos imobiliários, por exemplo. Só pode ser abatido também com prejuízos de fundos imobiliários. E o prejuízo de ações pode abater com o lucro de ações, que é o meu caso do exemplo para vocês. Mas olha só essa pegadinha. Quando você muda de ano, você passa de um ano para o outro, tem a possibilidade de você usar a declaração pré-preenchida. Provavelmente você ou o seu contador que fez sua declaração anual deve ter visto isso esse ano. Então tem lá a parte que você pode colocar pré-preenchimento e ele puxa os dados do ano anterior. Quando você coloca esse pré-preenchimento, ele não puxa a parte de prejuízos a compensar. E grande parte dos contadores ou das pessoas que fazem a própria declaração acaba esquecendo essa questão. Com isso, muitos investidores eles perdem a possibilidade de abater o imposto sobre o lucro no futuro, que é esse benefício de não pagar imposto de renda. O que não faz muito sentido, porque você já se ferrou lá atrás com prejuízo. E ao invés de usar uma cagada que você teve no passado como benefício para você no futuro, você simplesmente deixa passar essa oportunidade. Lembra que eu falei que eu ia mostrar aqui 3 possibilidades de diminuir ou deixar de pagar o imposto? Pois então, além dessa forma de abater o imposto de renda com prejuízo do passado, dá para fazer de 2 outras formas. A primeira delas é vendendo menos do que R$20 mil em ações por mês. Mesmo que você tenha tido lucro, tem uma isenção para esse tipo de imposto quando você faz o investimento na renda na pessoa física, tá? Isso somente para as ações. Eu estou falando aqui do valor total da venda num mês, não de R$20 mil de lucro. Vamos colocar em exemplo para facilitar para vocês aqui. Eu comprei R$1.000 em Itaú lá atrás e eu ia vender semana passada por R$19 mil. Eu teria R$18 mil de lucro e eu não ia pagar nada de imposto, porque eu vendi menos do que 20 mil. Mas eu deixei para vender hoje e o preço de semana passada para agora subiu e o preço total que eu comprei lá atrás agora está R$20 mil e 1 centavo. Então, se eu vender todas as minhas cotas hoje, eu vou ter R$19 mil de lucro e eu vou ter que pagar o imposto sobre esses 19 mil. O imposto disso é 15%, ou seja, por conta de uma semana, o imposto que eu iria pagar ali era R$ 2.850. E eu não pagaria esse imposto se eu tivesse vendido uma cota a menos, que ia dar um valor menor de R$20 mil nesse mês. Então, só com esse movimento, eu teria economizado esses R$2.000 e tantos de imposto. Só toma um cuidado, day trade, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, essa regra não vale.
tá? Assim como para a pessoa jurídica também não vale essa regra. Então não tem isenção na venda desses ativos e qualquer lucro exige pagamento de imposto sobre esse lucro. Claro que day trade não tem lucro, então não vai pagar imposto de nenhum jeito. Tô brincando. Nesses casos, o imposto de renda ele vai ser 20% sobre o lucro que você tiver, independente do tanto que você venda no mês. Caso você não entenda o que cada uma dessas coisas significa, eu aconselho você a se inscrever no formulário que está aqui embaixo na legenda desse vídeo e entre para o Finanças Dominadas. Esse é o nosso curso de Finanças para Médicos, onde nós ensinamos tudo sobre dinheiro e investimentos de forma bem simples e prática. Algumas pessoas que têm uma quantidade maior de patrimônio, elas fazem um processo de venda todos os meses de algo em torno de R$20.000 para diminuir o imposto. É uma das formas também para diminuir o imposto dessa questão que eu estou falando. Isso pode funcionar de duas formas diferentes. A primeira opção é mudando o preço médio do ativo e, consequentemente a isso, você vai diminuir o imposto de renda quando for exercer esse lucro lá na frente. Um exemplo fictício. Comprei R$100.000 em VEG a um preço médio de R$19,03, que isso dá mais ou menos umas 5.250 cotas. Hoje eu comprei lá atrás 100 mil, certo? Hoje eu teria R$190.000 em VEG. Com isso, eu tenho R$90.000 de lucro, certo? Se eu fosse exercer meu lucro hoje, eu teria que pagar os 15% de imposto sobre esses 90 mil. Então daria mais ou menos uns R$13.500 de imposto a pagar. O que eu faço para evitar isso? Eu vou vender hoje R$19.000, que vai ser equivalente a mais ou menos umas 520 cotas. Lembrando que o preço médio estava em R$19,03. Quando eu faço esse processo de atualizar o preço médio, funciona da seguinte forma. Eu vendi 500 e poucas e eu vou recomprar essas 500 e poucas amanhã, no preço que tiver no mercado. Hoje, por exemplo, está mais ou menos uns R$36 uma cota da VEG, R$36,50, alguma coisa assim. Pode ser que o preço esteja alguma coisa nesse valor que eu vendi hoje. Eu vou ter que comprar amanhã, lembra? Então eu peguei as ações, vendi hoje, menos de R$20.000, e amanhã eu recompro ao mesmo número de ações. Com isso eu exerci os R$19.000 de lucro, isento de imposto de renda, e eu mantive a minha posição nesse ativo, só que eu elevei o meu preço médio. Então se eu elevei o preço médio, quando eu for vender, eu vou ter uma diferença menor do preço médio para o preço de venda. Então eu diminuí essa questão do imposto. É claro que com esse movimento eu corro o risco da variação de preço desse ativo, vendendo hoje e recomprando amanhã, não é mesmo? Esse risco ele é tanto um risco para ganhar mais, quanto um risco para perder dinheiro nessa transação. Depende de como que for o mercado nesse dia. Mas vai ser uma variação pequena. Se forem grandes valores, geralmente faz sentido você fazer essa movimentação. A segunda forma de exercer parte do lucro sem pagar o imposto de renda, nessa questão dos 20 mil por mês, é simplesmente exercendo realmente o lucro sobre 20 mil reais de venda e realocando esse dinheiro em investimentos, só que de uma forma independente de qualquer ativo que eu vá comprar. Não precisa ser necessariamente as mesmas cotas que eu vendi. Então eu dei esse exemplo de VEG, vendi 19 mil, eu pego os 19 mil e coloco no bolo ali de investimentos daquele mês para fazer realocações. Não precisa recomprar necessariamente a VEG, posso comprar outros investimentos. Com isso, eu realizei a parte do lucro daquele ativo sem pagar imposto de renda e eu mantive parte da minha posição. Não vendi toda. O risco aqui é você vender um pedaço de um ativo que tem chance de crescer mais e mais. Afinal, se ele é uma ação que está positivo, está vindo crescendo, tem grande chance de ser uma empresa boa, que vai crescer no longo prazo. Ainda que eu não faça esse movimento, é uma forma de lucrar com a valorização de um ativo sem pagar imposto de renda. Outra forma de abater imposto de renda é a seguinte. Quando eu comecei a investir, lá em 2016, eu comecei a investir na prática mesmo. Eu fui comprando algumas ações puramente por indicação de influenciador digital. Eu vi o cara falando alguma coisa na internet, ia lá e comprava essa ação que ele citou. E eu nem fui atrás de estudar, nem nada. Algumas dessas ações, depois que eu aprendi sobre investimentos, acabou fazendo sentido para mim. Outras, não. Um tempo atrás, mais para o final de 2022, eu tinha ações, por exemplo, do BB Seguridade, Banco do Brasil Seguridade, BBSE. Eu comprei a R$ 25,56 cada. R$ 25,56 cada uma. No final de 2022, eu decidi fazer uma limpa na minha carteira de ações que não faziam sentido para mim. E aí eu liquidei essa posição que tinha em Banco do Brasil Seguridade, vendendo a R$ 32 cada uma das ações.
Com isso eu tive lucro nessa movimentação. Porém, no mesmo mês, eu fiz a venda de muitos outros ativos, porque eu fiz uma limpa na minha carteira. Dentro desses ativos tinha Via, que é a Via Varejo. Essa Via eu comprei com um preço médio de R$ 14,70. E eu vendi a R$ 3,06 cada cota. Então eu tive um prejuízo grande. Com esse prejuízo que eu vendi as ações da Via Varejo, eu compensei o lucro do Banco do Brasil Seguridade e acabei não pagando imposto de renda sobre a venda desse ativo. Você talvez vai estar pensando aí, Renato, mas não faz sentido nenhum. Você nunca vai lucrar, então, desse jeito, porque você vende uma empresa com prejuízo para compensar o imposto de renda de uma empresa que venceu com lucro, que você vendeu com esse lucro. Você está pensando certo. Isso é exatamente isso que você falou. Só que eu fiz esse movimento em 2022, não foi com o objetivo de diminuir imposto de renda. Não. Foi com o objetivo de limpar minha carteira de alguns ativos que não faziam sentido mais para mim na época. Então, o objetivo foi outro, mas eu acabei diminuindo o imposto de renda que eu ia pagar. Se fosse pensando em diminuir o imposto de renda, eu poderia ter feito exatamente a mesma coisa que eu fiz, vendido o BB Seguridade, que estava com lucro, e vendido Via Varejo, que estava com prejuízo para compensar. E um dia depois desse movimento, eu teria recomprado as cotas da Via Varejo. Então, com isso, eu teria mantido minha posição no ativo e trocado o meu preço médio dele. E eu compensei o imposto de renda do lucro do Banco do Brasil Seguridade, com aquele mesmo risco de variação do preço da cota de Via Varejo nesse um dia de mercado aberto. Poderia ter sido uma variação grande, mas também poderia ter sido uma variação pequena, tanto positiva quanto negativa. De qualquer forma, ainda bem que eu não recomprei na época Via Varejo. Primeiro porque não fazia realmente mais sentido na minha carteira aquele ativo. E segundo que, olhando retrospectivamente hoje, apesar de eu ter perdido naquela época 79,1% de valor no preço médio da cota, esse ativo de Via Varejo de lá para cá caiu mais 52% até o dia que eu tô gravando esse vídeo. É engraçado você pensar que muitos investidores deixam isso passar, essa questão de abatimento do imposto de renda, porque ela é uma bela de uma ferramenta para diminuir esses pagamentos de imposto de renda que ninguém gosta de fazer. Ninguém gosta de pagar uma DARF, pagar um imposto de renda. Mas vamos pensar por que os investidores não fazem essa questão, não fazem esse movimento. Simplesmente porque ele é bem trabalhoso de se fazer à mão. Ele exige que você faça uma conta mensal do preço médio dos ativos que você está comprando. Faça uma conta sobre o lucro que você está tendo, o prejuízo que você está tendo, qual é o imposto sobre isso que você vai pagar e qual que é a compensação do prejuízo com o lucro. Eu não faço isso na mão. Para facilitar a minha vida, eu uso uma plataforma que faz isso automaticamente para mim. Essa plataforma chama Aquelo, A-Q-E-L-O-O. Vou colocar aqui na tela para vocês. Nesse aplicativo Aquelo, que é um site na verdade, eu sincronizo os meus ativos junto com o Kinvo, que é um outro aplicativo onde eu coloco as minhas ações. No Kinvo, eu tenho todas as minhas movimentações, tanto de compra quanto de venda dos ativos. Depois de sincronizado, esse site Aquelo, ele puxa as informações do Kinvo e me mostra exatamente quanto que eu tenho que pagar de imposto, ou quanto que eu teria que pagar de imposto e quanto que foi abatido. Eu uso essa plataforma de duas formas diferentes. Uma forma mensal, quando eu vendo alguns ativos no mês ali, eu preciso saber se eu tenho que pagar uma DARF no mês seguinte. Então eu vendi uns ativos, eu tive lucro, eu uso a plataforma para ela me mostrar se eu preciso ou não fazer uma DARF no mês seguinte e pagar imposto. E eu também uso de uma outra forma, que é de forma anual. Ela me ajuda naquela questão da declaração de imposto de renda de pessoa física que eu falei para vocês. Nessa forma anual, esse aplicativo Aquelo, ele me mostra quanto que eu tenho de prejuízo a compensar para colocar na declaração de imposto de renda e no começo do ano que vem eu passei esse prejuízo a compensar para o próximo ano. Lembra que eu falei para vocês lá no começo do vídeo? Exatamente assim que funciona essa plataforma. Preste atenção, essa indicação que eu estou fazendo aqui, do Aquelo, do Kinvo, não é patrocinado por nenhuma dessas plataformas que eu citei. Nenhum dos ativos que eu falei para vocês durante o vídeo é indicação de compra ou venda de ativos, não é, de forma alguma. Eu simplesmente mostrei exemplos do que fez sentido para mim, com a finalidade de facilitar o entendimento do processo explicado para vocês. Eu vou deixar um link de afiliado aqui na descrição para vocês entrarem nesse Aquelo, caso vocês queiram. E é claro, se você tiver interesse em aprender mais sobre finanças, investimentos, cartão de crédito, imposto de renda e tudo que você precisa saber para ter sua liberdade financeira, deixando de perder dinheiro pagando imposto excessivamente e ganhando mais tempo de qualidade consigo mesmo, com um hobby ou com a sua família, sem depender de plantão para pagar as contas.
Eu te convido a preencher novamente o formulário que está aqui embaixo na legenda e assim vocês vão conhecer o programa Finanças Dominadas. Ele é um programa feito de médico para médico, com um linguajar fácil, prático e direto ao ponto, em que você também vai ter acesso a uma comunidade de médicos investidores para poder fazer networking, ficar antenado nas novidades e oportunidades do mercado. Também vale a pena você já curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos que não aguentam mais pagar imposto de renda. Um abraço e até a próxima!